Salve meus amigos do canal, aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de atividades do novo ensino médio, atividades correspondentes ao conteúdo de trabalho termodinâmico, falou? Vale para o pessoal da terceira série, mas também vale para todo mundo que está na primeira, segunda e está se preparando para o Enem, falou moçada? Vamos lá. A primeira questão falou o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação isovolumétrica, variando sua pressão de 1 atm para 3 atm. Determine o trabalho termodinâmico realizado pelo gás e explique o resultado obtido. Ora, se a transformação for isovolumétrica, certo? Quando ele fala aqui isovolumétrica, e já está dizendo que não houve variação de volume. Como o trabalho é dado pela pressão vezes a variação de volume, se não teve variação de volume, não teve trabalho, então o trabalho foi igual a zero. Então era isso que eu devia dizer aqui. Como não houve variação de volume, o trabalho é igual a zero. Essa é a resposta, falou moçada. Então toda vez que for uma transformação isovolumétrica, o trabalho é igual a zero. Bem simples, falou? Segunda, calcule o trabalho realizado por um gás que sofre uma transformação de acordo com o diagrama. Então tem aqui o diagrama, né? Olha lá. Ele passou essa pressão 3, 10 a quinta para essa pressão 9, 10 a quinta. E o volume dele foi de 1 metro cúbico para 3 metros cúbicos. Então se forma o que aqui, meus amigos? Forma um trapézio, né? A gente já viu que quando tu tem o gráfico aqui, essa área de baixo aqui, né, do gráfico é que vai nos fornecer o trabalho realizado pelo gás. Então, essa área bem aqui. E essa área, você está vendo que é a área do que? A área de um trapézio, falou? E como é que a gente calcula a área do trapézio? Tem que se lembrar da matemática, né? É a base menor mais a base maior vezes a altura, que é essa distância entre as bases, dividido por 2, certo? A base maior, que é 3, mais a base menor, que é 9, aliás, a base menor, que é 3, mais a base maior, que é 9, vai me dar 12. 12, 10 a quinta. A altura daqui de 1 até 3, né? 3 menos 1, 2. Então a altura é 2. Dividido por 2. Cortando 2 com 2, só sobra o que, meus amigos? 12 vezes 10 a quinta. Então o trabalho, nesse caso aqui, é 12 vezes 10 a quinta. O que esse é trabalho? De joules. Falou? Pegamos somar mais base menor com a base maior, que deu 9 mais 3, 12, 10 a quinta. A altura, que é a distância entre as bases aqui, 3 menos 1 dá 2, dividido por 2. Cortou o 2 com 2, né? Aí o que sobrou para nós? 12 vezes 10 a quinta. Falou? É ou não é um negócio fácil? Beleza? Vamos para a terceira. O diagrama abaixo mostra diferentes caminhos para a transformação gasosa de um gás. Então tem aqui o caminho ABC, o caminho AC e o caminho ADC. Aí ele fala o seguinte aqui. Na letra A, calcule o trabalho se a transformação fosse realizada pelo caminho ABC. Se for pelo caminho ABC aqui é isovolumétrica e bem aqui passa a ser uma isobárica, né? Então o que a gente faz? Multiplica a pressão, que é 6, vezes a variação de volume, que é 1. 6 vezes 1, 6 vezes 10 a quinta mesmo, né? Então o trabalho nessa primeira situação é 6 vezes 10 a quinta. Multiplica só a pressão aqui, constante, pela variação de volume, que foi de 1 para 2 é 1. Então 6 vezes 10 a quinta vezes 1 dá o próprio 6 vezes 10 a quinta joules. Beleza? Bem simples também essa aí. Letra B. Calcule o trabalho se a transformação fosse realizada pelo caminho ADC. Se ela for pelo caminho ADC, bem aqui ela é isobárica e aqui ela é isovolumétrica. Essa daqui não vale, dá zero, né? Que já sabia que dá zero o trabalho quando é isovolumétrica. Então só calcula essa parte aqui. Pressão 3, 10 a quinta, vezes a variação de volume, que é 1. 3 vezes 10 a quinta vezes 1 dá o próprio 3 vezes 10 a quinta joules. Beleza? E na letra C, calcule o trabalho se a transformação fosse realizada pelo caminho AC. Se ela fosse pelo caminho AC, tu vai ter o que aqui?
trapézio, né? Base menor é 3, base maior é 6. 3 mais 6, 9. Vezes a altura que é 1, dá 9 vezes 10 à quinta mesmo. Dividido por 2 da fórmula, então fica 9 vezes 10 à quinta dividido por 2. Dividindo 9 por 2, a gente obtém quanto? 9 dividido por 2 é 4,5. Então o trabalho é 4,5 10 à quinta joules. Falou? A gente pegou a base menor que é 3, mais a base maior que é 9, que é 6, né? Somando 6 mais 3, deu 9. Certo? A gente pegou esse paralelogramo aqui, esse trapézio aqui. Beleza? Esse trapézio aqui, ele tem base menor 3, base maior 6. E somando 3 mais 6, 9, 10 à quinta, dividido vezes a altura, em distância entre as bases, que é 1, dividido por 2, 9, 10 à quinta dividido por 2, 4,5, 10 à quinta joules. Bem simples também, falou, moçada. Vamos aqui para essa próxima questão que caiu na FUVEST. No diagrama P vezes V da figura A, B e C representam, da figura, né, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2. Certo? Com relação à variação de energia, né, delta U da energia interna do gás, e ao trabalho W por ele realizado entre esses estados, é correto afirmar o quê? Bem, o que acontece aqui é que não tem variação de temperatura entre 1 e 2, ó, porque eles estão aqui nessa mesma linha aqui, ó, e quando acontece isso aqui, eles estão naquela linha de uma transformação isotérmica, né? Estão com a mesma temperatura. Então, a gente vai dizer que se não houve variação de temperatura, não houve variação de energia interna. Então, a variação de energia interna na posição A, na primeira posição, é igual na posição 2, que é a B, se eles chamar de B, né? E o trabalho aqui no A, tu vai ter pelo caminho C, tu vai ter um trabalho maior, né? Pelo caminho A, tu vai ter um trabalho menor, que vai ser esse aqui de baixo. E pelo caminho B, tu vai ter um trabalho, o segundo maior, que vai ser esse trapézio aqui, né? Então tu vai ter esse trapézio bem aqui, assim. Deixa eu ver. Esse trapézio aqui. Então, olha lá. Pelo caminho C, tu vai ter o maior trabalho, que vai ser esse daqui, né? Esse quadrado maior aqui, esse retângulo maior. Pelo caminho B, tu vai ter o segundo maior, que vai ser esse trapézio. E pelo caminho A, tu vai ter o terceiro maior. Então, o maior é C, o segundo é B e o menor é o A. Então, o trabalho de C é maior que o trabalho de B, que o trabalho de A, né? A variação de energia é a mesma nos dois, certo? É a mesma nos três, aliás, só que o trabalho do C é maior do que o do B, que é maior do que o do A. Então corresponde exatamente à letra A aqui, falou. A variação de energia interna é a mesma para os três caminhos, porque a posição 1 e 2 estão na mesma faixa de temperatura. Agora, o trabalho pelo caminho C é maior, o trabalho pelo caminho B é o segundo, e o menor é o trabalho pelo caminho A, beleza? Que é dependendo do tamanho das figuras que vão se formar, falou, moçada. Vamos aqui para a quinta questão. Se a energia em forma de calor flui de maneira espontânea do corpo de maior temperatura para outro com menor temperatura, é correto dizer que isso ocorre do corpo de maior energia interna para outro de menor energia interna. Explique sua resposta. A resposta é não, certo? Porque a energia interna não depende apenas da temperatura, ela também depende da quantidade de matéria, né? Número de mols. Então pode ser que no primeiro corpo tenha menos mols do que no segundo. Então a energia interna do segundo pode ser maior, independentemente da temperatura dele ser menor. Beleza? Então essa seria a resposta aqui. A energia interna não depende somente da temperatura, mas também do número de mols. Da quantidade de matéria. Né? Letra sexta. Uma quantidade de 4 mols de um gás monoatômico
inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, está confinada em um recipiente cilíndrico fechado sobre uma fonte calórica. Sabendo que o gás é aquecido até a temperatura de 60 graus Celsius, determine a variação causada na energia interna do gás, adotando a constante dos gases 8,3 Joule/mol por vezes Kelvin. Ora, nessa daqui precisa primeiro fazer a energia interna nessa temperatura, passando ela para Kelvin, né? Depois calcular a energia interna nessa segunda temperatura, já tem passando elas para Kelvin. Depois de calcular a energia interna na segunda e na primeira, faz a diferença entre a energia interna na segunda e a energia interna na primeira, que vai dar exatamente isso aqui, pessoal, 1992 joules. Por uma questão de espaço aqui não deu para colocar essa conta toda, mas esse é o raciocínio, falou? E na sétima e última questão aqui dessa página 95, é uma questão de marcar de verdadeiro ou falso. Fala o seguinte: de acordo com o conceito de energia interna, julgue as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas, corrigindo as falsas, né, no seu caderno. Letra A. A energia interna de um gás diminui em uma expansão livre. É isso que acontece, né? Quando acontece uma expansão livre, a pressão diminui, a temperatura também diminui. Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. Falou? Então essa primeira afirmação aqui é verdadeira. Letra B. A energia interna de uma massa gasosa aumenta em uma expansão isobárica. Na expansão isobárica, o corpo realiza trabalho, né? O gás realiza trabalho. Então, a variação de energia interna dele vai aumentar a energia, porque ele vai estar recebendo calor, né, para poder realizar esse trabalho. Beleza? A letra C. A energia interna diminui em uma transformação isotérmica. Não dá para falar isso porque na transformação isotérmica a temperatura permanece constante. Se a temperatura permanece constante, não houve variação de energia interna, certo? Não acontece variação de energia interna, beleza? Na F, a energia interna de um gás não varia em uma transformação isovolumétrica. Pode variar, porque o volume permanece constante, mas a temperatura pode mudar, beleza? Então, essa afirmação é falsa. Então, você queria verdadeira, verdadeiro, falsa, falso. Falou, meus amigos, então a gente acabou de resolver aqui essas questões da página 95 sobre trabalho termodinâmico. Espero que tenha sido útil para vocês as resoluções. Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Vamos continuar estudando aí, moçada, se preparando para o Enem. Valeu, um abraço, boa sorte aí.